Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Saúl Ñíguez, o novo reforço do Chelsea por empréstimo, né? O dia da final da janela de transferências é onde as coisas normalmente acontecem, onde os clubes estão mais desesperados ali para conseguirem preencher lacunas, e o Chelsea acabou fechando a contratação por empréstimo de um ano do Saúl Ñíguez, pagando 5 milhões ao Atlético de Madrid, que com uma opção de compra de 40 milhões de euros por Fabrício Romano. Acho que esses são os números, vocês podem, é claro, checar aí, mas o fato é que o Saúl é o reforço do Chelsea para tentar reforçar uma posição do Chelsea que tem bons jogadores, mas não tem profundidade, entende? Você tem o N'Golo Kanté, que é um volante espetacular, o Jorginho, que está em excelente fase, você tem o Kovacic, que já foi um grande jogador no Chelsea, já foi até jogador da temporada no primeiro ano do Frank Lampard, né? São três bons jogadores. O problema é que só tem os três, e o Chelsea, para mim, tomou a decisão errada de basicamente colocar o Billy Gilmour para empréstimo. Ele já, para mim, já era um jogador pronto para jogar neste momento. Por isso eu fiquei meio assim decepcionado com o Chelsea ter emprestado vários jogadores, se livrado de muitos jogadores de base essa temporada. Foi Tino Livramento, Faustino Ajorim, vários jogadores que eu gostaria de ver no elenco principal. Mas quando você é um elenco atualmente pronto para ganhar Champions, para disputar os títulos, com a qualidade que tem, no momento, assim, eu entendo que os jovens vão perder o espaço, mas ainda assim eu gostaria de ver pelo menos alguns deles no banco de reservas, e nem isso está acontecendo de verdade, né? O único que ganhou um espaço mesmo foi o Chalobah, e pode ser que o Ampadu fique, né? E eu acho que ele vai ser a opção de zagueiro, visto que o acordo com o Júlio Koundé, segundo Fabrício Romano, não vai acontecer, pelo menos não nesta janela. E assim, o que eu acho da contratação do Saúl? Haviam três opções assim na mesa, alguma inacessível, a outra que eu acho que era a melhor e a do Saúl, porque a gente tinha o Declan Rice, que é talvez o grande sonho do Chelsea, o grande sonho do Mason Mount, a gente vê que os dois são parceiraços, né? E assim, o Declan Rice é um dos melhores volantes do mundo, joga uma barbaridade, é um volante que tá fazendo assim maravilhas lá no West Ham, e eu acho que o David Moyes agradece muito que ele fique mais uma temporada, porque ele é crucial para o sistema deles funcionarem, e é só olhar como o West Ham tá bem até agora, né? Ele participa muito da defesa, do ataque, é um cara geracional, na minha opinião. Mas por ser bom, ele não é barato, né? Tudo que é bom não é barato. A gente vai lá, você vai comprar a maionese, a Hellmann's e a Heinz sempre é a mais cara. Quando você vai comprar a Lisa, aquelas maioneses lá, a soia da vida, elas são mais baratas porque não são tão boas. Então, se você quiser do bom e do melhor, tem que pagar caro, e nem sempre a gente tem dinheiro para isso. Então, o Chelsea já tinha gastado 115 milhões de euros no Lukaku, não teria dinheiro para fazer uma transferência nessa janela para o Declan Rice. Não, talvez tenha, e preferiu guardar esse dinheiro em caixa para a próxima janela. E assim, tinha a outra opção que era a minha favorita dos possíveis. Dos três eu gosto mais do Declan Rice, mas tinha o Aurélien Tchouaméni, né? Tchouaméni, não sei como é que se pronuncia, vou chamar de Tchouaméni, né? Ele é um jogador do Mônaco, né? Que atua na posição de volante, ele é mais defensivo, mas ele é monstruoso e é muito jovem, é um jogador fantástico, e eu acredito que ele era a melhor opção. Mas aí o Chelsea fez algo que raramente a gente acredita que o Chelsea faz. Deu um pouco mais de ouvido aos técnicos, né? E o Thomas Tuchel queria o Saúl mais do que o Tchouaméni, segundo o que eu li. Então, assim, era uma opção preferida do técnico, e quando o técnico tá pedindo, ele acabou de ganhar uma Champions League, você ouve o que ele quer, né? Você vai ouvir o que ele diz, né? O Chelsea não seria inteligente se fizesse isso. E um dos grandes problemas do Chelsea, ao meu ver, é que a diretoria de futebol normalmente não conversa com o técnico, mesmo se o cara for de gabarito alto. Tipo, o Antônio Conte chegar no Chelsea, né? E, assim, um cara que foi tricampeão em sequência da Série A italiana, fez uma Itália lá toda limitada, jogar um futebol inacreditável, e não recebeu uma transferência que ele queria. Ele fala, eu quero o Van Dijk. Aí ele trazem o Rudiger, né? Tudo bem que o Rudiger tá jogando muito bem até agora, mas há umas temporadas atrás já tinha um monte de gente querendo ele saindo do Chelsea, né? Eu quero o Lukaku. Vamos lembrar que o Conte pediu o Lukaku. Aí vem o Chelsea e traz o Morata, né? Aí traz a Pacosta, aquela janela desastrosa, muita gente culpando o Conte, não era culpa dele, a gente via que ele tinha um planejamento em mente. É só olhar que a Inter de Milão, na mão dele, em questões de reforço, foi brilhante, trazendo o Darmian, o Barella, também o Hakimi, o próprio Lautaro, Lautaro não, foi o Lukaku, o Eriksen, todos esses jogadores que foram fundamentais para construir a Inter de Milão campeã. E assim, o Chelsea não via ele, contratava quem eles achavam melhor. Aí viu, Drinkwater, Bakayoko, a gente viu que nenhum desses jogadores, quase nenhum, o Rudiger pelo menos deu certo, ficou no Chelsea, né? Não eram úteis e acabaram
assim, sendo uma prova de que a diretoria de futebol às vezes tem que ouvir o que o técnico está dizendo, porque ele sabe às vezes do que está falando. E quando você está em clubes grandes, você não contrata gente de pouco gabarito, né? Você está contratando os técnicos de primeira prateleira. O Chelsea, pessoalmente, acho que sempre tem que estar com técnicos de primeira prateleira. Esse é o caso do Tuchel. O Tuchel é um técnico que, pelo menos com títulos ativos, se colocou nessa prateleira. Acho que ninguém tiraria ele da lista dos melhores técnicos do mundo. E ele pediu um jogador. Pode não ser um jogador que os fãs não gostem mais, né? Eu, pessoalmente, gostava mais do Tchouaméni, mas é um jogador que está nos planos dele. Eu acho que ele sabe como utilizá-lo. Então, assim, eu acho que nesse sentido o Chelsea fez algo certo, porque escutou o técnico, que é algo que o time raramente faz. E o Saul, ele pode voltar a reencontrar um bom futebol, porque as pessoas podem julgá-lo pela última temporada. Por isso, muita gente que estava desejando até o Tchouaméni ou investir mais no Rice, porque a última temporada do Saul não foi positiva. E com a entrada do Rodrigo De Paul, ele teria menos espaço ainda no Atlético de Madrid, né? E pelo vídeo, até porque o Simeone tá com a ideia na cabeça que precisa reforçar mais o meio campo e não tá sentindo assim, um bom momento no Saul. Então, assim, ele pode recuperar um bom momento no Chelsea? Pode, porque é um time diferente, com uma metodologia diferente. O método de trabalhar, de esquema, do Tuchel é muito diferente do Simeone. O Simeone é um cara mais reativo, mais defensivo, né? E, assim, eu achei errado falar que ele não sabe montar o time no ataque. Ele não é o melhor de longe, né? Se a gente olhar os ataques da La Liga, nunca o Atlético de Madrid está na frente. Seja por falta de talento ou porque os outros dois times, né, Real Madrid e Barcelona, normalmente são mais bem treinados na parte da frente do campo. Mas o Simeone é um cara que trabalha de uma ideia de jogo, mas de análise de adversário, esperando ele jogar, não precisa ter mais a posse de bola. Então, assim, é uma ideia diferente que alguns jogadores acabam beneficiados, como é o caso do Antoine Griezmann, que pode acabar voltando para o Atlético de Madrid, porque usa muita velocidade, a transição, e alguns jogadores podem ser muito prejudicados, que é o caso do João Félix. O João Félix não foi maximizado por esse esquema, na verdade ele está sofrendo muito nesse esquema. Então, assim, esse tipo de esquema, né, que é muito menos um pouco versátil em certos pontos, apesar de efetivo, não à toa o Atlético de Madrid surgiu para o cenário europeu muito por causa do Simeone, não tem como tirar esse mérito, um cara brilhante, trabalhando a mentalidade, o melhor de todos, na minha opinião, trabalhando a mentalidade dos jogadores, né? Um cara que sabe trabalhar bem as defesas. Só olhar como o Atlético de Madrid foi uma defesa sólida na última temporada. Assim, ó, ter o Oblak no gol ajuda, mas a questão é que é um time que conseguiu conquistar o que conquistou, não é à toa, né? 2 La Ligas, 2 Europa Leagues, 2 finais de Champions. Para um Atlético de Madrid, uma década atrás, ninguém ia imaginar que eles iam conquistar isso. E muito deve ao Simeone, mas ele também é um cara perfeito, ele tem seus problemas, eu acho que muito talvez de encaixar alguns jogadores nesse sistema, um pouco, podemos dizer, rudimentar, apesar de sua eficiência comprovada. Então, assim, nem todos os jogadores se encaixam lá, o Saul se encaixou por um certo momento, talvez quando variou um pouco, dependendo do elenco, mas quando o elenco se tornou um pouco mais ativo, como foi na última temporada, ele acabou perdendo espaço, no final das contas, ele é um jogador que não está sendo tão útil no Atlético de Madrid. Então o Chelsea faz o quê? Um contrato por empréstimo com opção de compra, que eu acho que não vai ser acionado. O que é o Saul? Eu acho que o Saul é um jogador para ocupar esse espaço do elenco por uma temporada, para talvez o Chelsea pegar o dinheiro que não gastou esse ano com o Júlio Koundé e que economizou com a compra, com a venda de vários jogadores, para investir pesado no Declan Rice na próxima janela e talvez no Júlio Koundé. O Júlio Koundé já tinha acertado termos pessoais, o que impediu a assinatura dele com o Chelsea foi o Sevilla, que protelou, fez um monte de palhaçada ali na negociação. Mas o fato é que é uma negociação que eu gosto nesse sentido, é bem planejada, é inteligente, e se ele se jogar muito bem, ele pode conseguir uma vaga no time, e se não jogar muito bem, paciência, ele pode voltar para o Atlético de Madrid, vai estar em boas mãos, assim, em questões de um elenco competitivo, e você pode abrir a janela para contratar outros jogadores. Então, nesse sentido, acho que o Chelsea fez uma boa negociação, e é uma contratação, como eu disse, tampa buraco. Não é uma contratação à toa, vou contratar mais um atacante, né? Tipo assim, o PSG tem Messi, Neymar e Icardi não, mas assim, o Di Maria, o Mbappé, vai falar, acho que eu vou contratar mais um atacante. Não é uma contratação assim, sem necessidade. Não é uma contratação que no mínimo dá profundidade ao elenco e ele pode ser titular em alguns momentos, dependendo do adversário, porque ele traz características mais ofensivas do que os volantes que o Chelsea tem agora. Ele é mais ofensivo do que o Jorginho, do que o Kovacic, do que o Kanté. Então ele traz algo novo também para o elenco. Então, por esse tipo de lado, eu acho muito legal e interessante a contratação do Saul. Embora eu confirme, assim, como eu falei antes, Tchouaméni era a minha opção favorita, mas paciência, no time não vai fazer o que eu quero toda hora, né? Até porque fez muito mais do que eu não queria do que fez, né? Então,
Gente, este é meu vídeo falando sobre o Saul Niguez. Acho que é um bom reforço que tampa buraco, apesar de não ser meu favorito. E eu acho que ele pode sim dar certo, ainda mais nas mãos do Tuchel, que tem, né, feito um excelente trabalho em desenvolver jogadores e adaptá-los ao esquema dele. É só ver quantos jogadores foram elevados durante a sua gestão. Gente, por isso disso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.